Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje, dia 13 de novembro, segunda-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Escândalo é quando a gente confia em alguém pelo cargo que tem, pela posição que ocupa, pela pessoa que é, e de repente nos decepciona. De repente ela faz aquilo que nós não esperávamos que ela fizesse. Então muitas vezes nós podemos escandalizar. Um pai pode escandalizar um filho, uma mãe pode escandalizar uma filha, um líder religioso, um líder da ciência, um médico, um psicólogo, alguém que tenha algum nível de autoridade, algum nível de superioridade moral sobre nós. E essa pessoa tem defeitos. Esta pessoa, muitas vezes, não consegue acertar sempre. O problema do escândalo é quando a pessoa usa de falsidade, de hipocrisia, se apresenta como santa, se apresenta como perfeita, nunca admite seus erros e de repente cai no erro. Então existe aí um escândalo. Produzir escândalos significa não assumir quem nós somos, não admitir nossos erros, não pedir ajuda. Assim nós escandalizamos, ou seja, nós nos apresentamos como uma coisa e vivemos outra, levando as pessoas a acreditar na falsidade, na hipocrisia e na mentira. Prestai atenção, disse Jesus. Se teu irmão pecar, repreende-o. Aqui Jesus começa a dar conselhos simples e rápidos. Primeiro, então, ele começa falando sobre o pecado. Se teu irmão pecar, repreende-o. Falar com a pessoa, nunca falar da pessoa com outra pessoa. O Papa Francisco, nos seus ensinamentos, diz que é preciso falar muito de Deus, um, muito de Deus, falar pouco do próximo e falar nada de si. É preciso aprender a colocar mais Deus como prioridade na nossa vida. Não ficar difamando ninguém, não ficar com calúnias, mas respeitar o outro. Às vezes o outro sofreu traumas, às vezes o outro sofreu dificuldades, às vezes o outro errou, mas nem sempre teve a intenção de errar. Então não cabe a nós julgar, não somos juízes. Cabe a nós perdoar. Então, se o irmão errou, pecou, nós podemos conversar com ele, a sós em particular, e repreendê-lo. Se ele se converter, perdoai-o. Aqui é importante observar que quando alguém erra, quando alguém comete algum pecado, nós temos que ter a misericórdia do coração de Deus, de perdoar, de compreender, de dar uma nova chance. Sempre que erramos e alguém nos dá uma nova chance, nós ficamos tão felizes, tão agradecidos. E Deus faz assim, Deus perdoa sempre. E disse Jesus: se teu irmão pecar 7 vezes contra ti num único dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Aqui nós não podemos olhar com um olhar humano, mas com o pensamento de Deus, que perdoa sempre. Ao longo do dia, quantas vezes nós erramos? Xingamos, cobiçamos, somos egoístas. Quantas e quantas vezes? E Deus nos perdoa a cada momento, a cada instante. Por isso, quando alguém pecar contra nós, quando alguém errar contra nós e pedir perdão, é importante que sejamos capazes de perdoar. Mas os discípulos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Os discípulos entendem que realmente é muito difícil perdoar
7 vezes ao dia, uma única pessoa. Geralmente nos esforçamos para perdoar uma, ou talvez, quem sabe, duas, mas 7 é muito difícil. Mas só é possível pela graça de Deus. Só é possível a partir de uma experiência com Jesus, que nos ama e nos perdoa. Então, o Senhor respondeu aos seus discípulos e a seus apóstolos, que pediram a Jesus: aumenta a nossa fé. O Senhor disse: se vós tivesseis fé, mesmo pequena, como um grão de mostarda, poderias dizer a essa moreira: arranca-te de aqui e planta-te ao mar, e ela vos obedeceria. A fé, ainda que seja pequena, se ela existe, se é uma fé madura, ela pode produzir bons frutos. Mas é preciso crer e viver a fé a cada dia, a cada desafio, sabendo que Deus nunca nos abandona. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.